eu vou utilizar este programinha aqui que chama Google Jamboard. Então você pode ir acompanhando comigo e é como se fosse uma apresentação de slides e eu vou fazer aqui algumas anotações nessa apresentação. Combinado, pessoal? Vou fazer uns risquinhos aqui ou um outro esqueminha do lado. Então a primeira coisa que a gente deve aprender, galera, recursos naturais, como está escrito aqui na apostila, são todos os recursos que são obtidos a partir da natureza, que são indispensáveis para a vida humana e para a civilização. Então, alimento, minerais, água, energia, tudo que a gente consegue obter da natureza são recursos naturais. E o jeito que o homem se relaciona com esses recursos depende muito de alguns fatores. Por exemplo, a sua estrutura sociocultural, a economia e a tecnologia. Então, depende muito da cultura também, a forma que o homem vai se apropriar da natureza. Então, quanto maior a tecnologia, a gente consegue se apropriar da natureza de um jeito diferente, positivo ou negativamente. Pensem comigo, na utilização da madeira, por exemplo. Quando não tinha muita tecnologia, o ser humano precisava utilizar a madeira, ele tinha que cortar a árvore. Então, ele utilizava ali um machado para poder cortar a árvore. Então, o tempo que leva para cortar uma árvore no machado é muito grande, certo? Em compensação, nessa época, o planeta era menos habitado, então tinha menos gente e a quantidade de madeira necessária podia ser menor. O tempo passou e veio a serra elétrica e hoje existe um trator que corta a árvore. Não sei se vocês já viram, ele vem assim com uma peça, ela abraça a árvore. Em questão de segundos, o trator ele corta a árvore e já corta ela em troncos menores e descasca a árvore. Então aumentou a tecnologia, aumentou a capacidade de transformação da natureza, certo? Entretanto, com a tecnologia também, hoje é possível você ter uma mesa de madeira de mogno ou uma madeira mais nobre, usando apenas um filetinho da madeira. Eles pegam a tora da madeira e numa máquina eles vão lá e cortam fatias bem fininhas. Daí você pode fazer uma mesa de outro material, até um material sintético, ou normalmente usar um compensado, que é um material cheio de pedacinho de madeira, o pó da madeira compactado, e em cima desse material colar um filetinho de madeira. Então o que aconteceu? A tecnologia ela tem o lado positivo e negativo quando diz respeito às alterações ambientais, tá bom? Outra coisa, pessoal, os recursos eles não são distribuídos de maneira homogênea no planeta. Isso significa que em algumas áreas tem mais recursos, tem recursos de sobra, e em outras áreas tem recursos faltando. Então os recursos são distribuídos de maneira irregular pelo planeta. E outra coisa também muito importante está aqui. Não necessariamente nas áreas que têm mais recursos são as áreas onde eles são mais consumidos. Então eles nem se localizam necessariamente nas áreas onde são mais consumidos. Então, por exemplo, a Jamaica é um país na América Central que tem muita bauxita. No entanto, ela não é o maior consumidor de alumínio, que é o material que vai ser feito a partir da bauxita. Logo, a Jamaica exporta bauxita, e um país que não tem bauxita, mas que precisa de alumínio, ele pode importar a bauxita da Jamaica e produzir alumínio. Mais uma característica, pessoal. Há uma grande diferença entre possuir recursos e se beneficiar deles, o que mostra que não basta um país ter recursos para ser considerado um país rico ou se desenvolver. Na verdade, tem muito mais exemplo contrário, de recursos que são considerados recursos malditos. O país ele tem recurso, mas o recurso só leva à guerra, à exploração e à destruição, porque ele não é bem utilizado no país. E o ato de retirar da natureza elementos para o desenvolvimento da sociedade é denominado extrativismo ou atividade extrativa, que faz parte do setor primário da economia. Tá bom, pessoal? Setor primário. No entanto, todos os outros setores eles têm ligação e dependência do setor primário.
Segunda coisa que a gente vai dar uma olhada aqui na nossa apostila, pessoal. Alguns recursos, eles podem se autorrenovar. Ou seja, não, entre aspas, tá? Não se esgotam com o uso. Eles são chamados de recursos naturais renováveis. Já os recursos que eles se esgotam, porque a Terra tem uma quantidade fixa, eles são chamados de não renováveis. Mas isso não quer dizer, gente, que o fato de ser renovável é diferente de inesgotável. Ficou feinha a letra aqui, mas dá para entender, né? Inesgotável é diferente de renovável. Então não é porque é renovável que ele não se esgota nunca. Por exemplo, se você pensar na questão da madeira, se você utilizar a madeira de maneira irracional e irresponsável, você vai acabar com várias espécies de árvores que seriam renováveis, concorda comigo? Porém, elas podem se esgotar. Então, todos os recursos devem ser usados de maneira racional para que não haja um esgotamento desses recursos. No entanto, os recursos não renováveis, eles têm uma quantidade fixa, limitada. Então, nós podemos classificar como recursos renováveis água, vegetais, animais, ar, o sol. Recursos inesgotáveis. Opa, já estou um pouco me confundindo. E recursos não renováveis. Estava pensando que eu estava falando aqui de renovável versus não renovável. E não renováveis? Geralmente são minerais e também os recursos fósseis, os combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, gás, etc. Gás natural. E olha só, falando em gás, tem o gás natural, que é o gás de origem igual do petróleo, origem fóssil. E tem o gás biogás, que é o gás que vem da decomposição da matéria orgânica, do lixo, de esterco. Esse biogás, ele é renovável. Já o gás natural, ele é não renovável. Falando ainda sobre os recursos minerais, a crosta terrestre ela é formada por rochas. E as rochas são formadas por minerais. Entendeu? Então, os minerais formam rochas. E o que é mineral? Fala tanto, mas eu não sei o que é. Para ser um mineral, ele tem que ter 3 características, pelo menos. É inorgânico, ou seja, não tem vida. É natural, não pode ser artificial. Ele tem propriedades químicas e físicas bem definidas. E eu colocaria uma terceira coisa, é sólido, com exceção do mercúrio, que é o único mineral que é líquido na temperatura ambiente. Então, ele tem que ser inorgânico. Isso significa que não pode ter vida, ou seja, dente não é mineral, chifre não é mineral, marfim não é mineral. Tem que ser natural, ou seja, não pode ser artificial. O vidro não é mineral, porque é artificial. E tem que ser sólido. Ou seja, o petróleo não é mineral. Ele é chamado de recurso mineral, mas ele não é um mineral, levando em conta a definição geológica do mineral. E olha só, o petróleo, o carvão e o gás e os xistos não apresentam todas essas características, mas são considerados minerais e também combustíveis fósseis. Na verdade, eles são considerados, não estou dizendo que está errado, está na apostila, mas eu estou fazendo um ajuste aqui que o professor pode fazer para você. Eles são considerados recursos minerais, mas não mineral ao pé da letra, como a geologia considera. Os minerais eles são muito importantes para as indústrias e para o desenvolvimento dos países, porque eles são usados como matérias-primas. E eles são usados como matéria-prima nas indústrias. Toda vez que um mineral ele tem uma importância econômica, ele é usado na indústria como matéria-prima, ele é chamado de minério. Então, os principais minerais que são usados, que são comercializados, usados na indústria, são chamados de minérios. Já ouviu falar minério de ferro? Minério de bauxita? Então, são os minérios.
Você deve estar pensando aí no Minecraft, né? O Minecraft é um jogo que tem tudo a ver com geologia e exploração mineral, viu, gente? Não sei quem é fã, quem já jogou no passado ou quem joga ainda no presente. Deixa aí nos comentários. Considerando a distribuição geográfica, ela é muito irregular, como já foi falado. E muitas vezes esse setor ele é dominado pelas potências mundiais, através de grandes empresas multinacionais. Então, apesar dos países, por exemplo, o Japão, que não tem muitos recursos minerais, ele pode ter empresas mineradoras. Porém, essas empresas estão instaladas nos países mais pobres, nos países subdesenvolvidos. Os minerais eles podem ser classificados em diferentes grupos. Olha, gente, eu sei que ficou bem pequenininho aqui. Eu vou tentar usar um recurso, eu não sei se eu vou conseguir usar bem, vamos ver. Aí, legal. Eles podem ser classificados em minerais metálicos, e os metálicos podem ser preciosos, raros, metal estrutural, metal de liga, não ferroso e leve, e aqui tem vários exemplos para você ver aí. Eles podem ser classificados em metalóides e minerais não metálicos, muitos são utilizados na química, então tem vários aqui, tá? Fósforo, flúor, potássio. Eles podem ser energéticos, estamos falando de minerais, hein, gente? Daí os energéticos, os recursos minerais energéticos seriam o carvão, o petróleo, o gás, o urânio e o tório. Ou o urânio, no caso, para fazer energia radioativa, energia nuclear. Ou diversos, usados em construção, equipamentos elétricos, joalheria. Então, por exemplo, a argila é muito usada na construção civil e você nem imaginava. Ela é usada na fabricação, por exemplo, dos pisos e revestimentos de cerâmica. A areia, que é fundamental também para a construção civil. O calcário, que vai ser usado para a fabricação de cimentos e de cal. A venda de recursos minerais representa mais de 10% do total de mercadorias comercializadas no mundo. E esse controle é feito geralmente por empresas multinacionais de países desenvolvidos, viu, pessoal? Mas aqui a gente está falando sobre a importância. Ela é importante porque é uma fonte de renda, gera emprego para vários países, principalmente países mais pobres. E o preço, isso aqui é legal a gente olhar, hein? O preço dos recursos, ele, para ser calculado, deve ser levado em conta uma série de fatores. Então vamos lá. O que torna um mineral mais valioso ou menos valioso? Então, primeiro, a raridade dele. Alguns minerais são mais valiosos justamente por serem mais raros. O ouro é mais difícil de ser encontrado do que o ferro. Isso torna o ouro mais valioso. Mas não apenas a raridade, nós estamos falando também de a utilização, a utilidade dos minérios. Por exemplo, o ferro tem o seu valor justamente por ser muito útil na fabricação de aço. O cobre ele é mais valioso do que o ferro, ele é um condutor elétrico muito importante, o cobre. Então ele tem sua utilidade também. O alumínio ele tem a utilidade, por exemplo, na fabricação de estruturas de aviões, a asa do avião, tudo feito com alumínio. Então o alumínio ele é muito leve, ele tem a sua utilidade também. Além da raridade e da utilidade, tudo no mundo está relacionado à lei da oferta e à lei da demanda. Oferta e demanda. Isso aqui está relacionado ao preço. Então vamos lá. Se a oferta de um recurso é muito grande e a demanda, ou seja, a necessidade por aquele recurso, a procura por aquele recurso é pequena, então tem muito recurso, mas a procura é pequena, em comparado à quantidade que tem. O preço dele vai ser pequeno. Porém, se a oferta de um recurso é pequena, mas a demanda é muito grande, todo mundo quer usar aquele recurso, o preço dele tende a ser mais elevado. E aqui é um resumo dos impactos em diferentes fases da mineração. Existe a fase da prospecção e pesquisa, é quando a empresa vai até uma área, por exemplo, tem uma floresta ali, que seja,
e ela faz apenas uma pesquisa para ver se tem aquele minério. O impacto é ausente ou muito pequeno, porque você está só retirando amostras do solo. Então tem o impacto ali, desmatamento, ruído, você pode atrapalhar ali a fauna e tudo mais. Mas isso aqui é muito pouco, tá? Ou faz um furo para verificar se tem petróleo em uma área, pode gerar um pequeno impacto. O que fazer? Bom, recuperar as áreas depois que você fez ali a abertura da mata e tudo mais, para ver você recuperar ou tomar cuidado para não vazar os materiais que você utilizou para fazer o furo, por exemplo. A fase da implantação do projeto. Então, descobriu que tem minério numa área, vai começar a implantar ali uma área de mineração. Vai ter o desmatamento, vai ter movimentação de terra, ruídos, vibrações, poeira, poluição, erosão, assoreamento. São impactos da implantação do projeto. O que fazer? Aqui tem tudo que poderia ser feito e você lê com calma depois na sua apostila. Vocês entenderam a dinâmica aqui deste resumo? Que interessante. Achei muito bom, viu? Acho que vale muito a pena você ver com calma e ir grifando. Aí tem a preparação do terreno, fala do impacto e o que poderia ser feito. O carregamento e transporte e o fechamento da mina. De todas as etapas, a etapa que é mais prejudicial ao meio ambiente é a etapa da mineração em si. Não é o antes e nem o depois, tá? É o processo todo da mineração. A etapa da lavra mesmo. A etapa onde você está utilizando os recursos e retirando os recursos da natureza. Bom, aqui tem um resumo que eu já apresentei para vocês. Eu acho que vale a pena você ler. Tudo que foi falado na aula até agora tem aqui. Tem um conceito novo, eu coloquei justamente esse trecho para mostrar para vocês que este é um conceito que você precisa entender. Commodities são todos os recursos minerais ou até mesmo alimentos que são comercializados, que têm cotação nas bolsas de mercadorias e basicamente são matérias-primas. Então, ao mesmo jeito que o ferro é uma commodity, a soja é uma commodity, o petróleo também é uma commodity. Tá? Você já aprendeu isso, já expliquei para vocês também o que é um minério. Vamos lá, exercício de número 1. Dá para reciclar alumínio? Dá. O alumínio vem da bauxita. Então, o minério bauxita ele vai ser transformado em alumínio. Isso acontece através de uma indústria, que é a indústria siderúrgica, que faz essa transformação. Tem todo um processo que envolve muita energia e tecnologia na produção. Então, a bauxita vira alumínio. O alumínio pode virar uma latinha de alumínio, através de uma indústria. Uma indústria, por exemplo, uma metalúrgica, que pode fazer isso. Ou uma indústria especializada na produção de latinhas que vai vender para uma outra indústria para usar, por exemplo, fazer refrigerante, etc., para embalar. A latinha de alumínio, depois de utilizada, ela pode ser reciclada. Então, ela pode ser usada novamente para fazer outra latinha de alumínio, por exemplo. Tá? Isso aqui é uma coisa ambientalmente muito interessante. O alumínio pode ser reciclado infinitamente. Mas a pergunta é, a bauxita é um recurso renovável? A bauxita é um recurso renovável? A resposta é não. Não, porque existe uma quantidade limitada de bauxita na natureza. Ela é um mineral. Então ela não pode ser renovável, apesar do alumínio ser reciclável. Então é diferente renovável e reciclável. E até a nossa próxima aula, pessoal.